Olha, abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 1. Na verdade, eu quero ler 2 textos e fazer um comentário, e nós vamos seguir numa mensagem que desde a semana passada, o Espírito Santo já falou para mim, bem específico, chegou para mim: eu quero que você fale isso para a igreja. Isso inclui cada um de nós, tá? Isso é uma mensagem para o Júnior, Natália, para mim, para a Deise, para o Gabriel, Cecília, Alê, para todos nós aqui. É super importante que eu vou falar, gente. Por isso que eu queria um tempinho mais para depositar isso no teu coração e que você levasse isso para casa bem firme, ok? A respeito do que a gente vai falar, é simples, mas eu quero te falar, vai fazer toda a diferença. Ok, Jeremias capítulo 1, o meu amigo pastor Timóteo esteve aqui compartilhando um pouquinho sobre a vida de Jeremias, e ele leu essa passagem, eu queria fazer um comentário. No capítulo 1, no verso 5, então Deus disse para ele assim: olha, Jeremias, o negócio é o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Agora dá nó no neurônio, não dá? Antes dele ser formado, eu já conhecia Jeremias. Então, isso significa que nós somos mais velhos do que nós imaginamos. Bom, mas vamos deixar esse detalhe e vamos continuar, porque diz assim: eu te conheci antes que você saísse da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Meu Deus, uau! Ele está falando de um chamado, de um propósito. E nós sabemos aqui que Deus fala várias coisas, inclusive dizendo: ó, eis que eu vou botar na tua boca as minhas palavras. Meu Deus, gente, o que é isso, hein? Agora vá comigo a João capítulo 15. E nós temos aqui esse quadro, que é bem semelhante. Aqui nós vemos Deus chamando especificamente para funções dentro do seu corpo, que é o que nessa noite nós vamos fazer, reconhecendo uma chamada dentro do corpo de Cristo. Mas aqui em João capítulo 15, no verso 16, Jesus disse: não foi você, Elinho, que me escolheu, eu, pelo contrário, eu te escolhi. Meu Deus, gente, dá nó no neurônio, dá? Eu escolhi você para que você vá, eu designei isso, está designado para que você vá e dê fruto e o fruto permaneça. Uhul! Que passagem, gente. Então, eu queria colocar só isso aqui antes de nós entrarmos no texto que eu quero ler, só para entender que a ordem do céu já foi estabelecida para todos nós. Isso é uma palavra para mim e para você. Deus designou que para que você fosse e desse fruto. Há um propósito, você é o propósito. Nunca pare para pensar assim: não, eu carrego um propósito. Será que eu carrego? Será que não? Eu tenho certeza, você é um propósito. Agora tem uma coisa bacana, porque quando você começa a caminhar com Deus, e de maneira firme, Ele te revela o teu propósito, seja em qualquer área, para ser um bom pai, um bom trabalhador, em várias áreas da nossa vida, até mesmo ministerialmente, que nós vemos aqui uma chamada na vida de Jeremias, mas Deus, Ele determinou. Se está determinado para que você vá e dê fruto, acabou. Olha que coisa maravilhosa. O céu já escreveu tudo a teu respeito e ao meu respeito, gente. A responsabilidade é nossa e dá uma olhada, né? Uma revelada, o Espírito Santo vai botar isso, vai dar esse download no teu coração do propósito da tua vida. Nós estamos aqui por causa de um propósito ainda. Cada um de nós. Então não é uma vida que caiu do céu, não é uma vida que está tentando chegar em algum lugar. Isso não existe do ponto de vista do céu. É muito importante a igreja se levantar para andar na presença de Deus e conhecer a sua chamada. Diga amém aí. Isso não te anima, não? Meu Deus. Imagina, Jesus falou: não foi você que me escolheu, eu te escolhi. Fala para o teu irmão: foi ele que te escolheu. Por que duvidas? Não duvide da escolha de Deus. Não, mas tanta coisa acontece. Cara, deixa acontecer tudo. Não duvide quem você é, da tua relação com Deus e do propósito que é a tua vida, seja em qual área for, seja numa chamada ministerial, seja em outra chamada. Quem está entendendo isso nessa noite? Que bom que você veio, porque essa mensagem está queimando no meu coração.
Agora sim eu vou àquilo que eu quero colocar. Então, falando sobre chamado e o que Deus determinou, eu quero te falar que tem uma origem, tem uma base disso. Por que tudo isso? Por que chamadas? Por que existem propósitos sobre a vida do homem? Por quê? Eu vou nessa base, eu vou lá na base. Eu gosto dessa questão da origem, cara. E quando você vai na origem, você vai na fonte, você já sabe o que é. Então vamos falar um pouquinho dessa fonte, a fonte de chamadas, a fonte de propósitos que somos nós, a sua vida e a minha. Por isso nós estamos alegres, nós estamos cumprindo um propósito, não é? Eu vou com você então a João, capítulo 4, nós vamos lá no verso 7. Põe a mão aí, irmão. Isso, obrigado. João 14, 7, se você quiser ir acompanhando, vai acompanhando. É João 4, 7, é. 1 João 4, Thank you. 1 João 4, 7. Depois nós vamos ver mais 3 versos, depois do 8, mais 2. Bem interessante, eu fiquei meditando, porque a semana passada o Espírito Santo, eu quero que você fale sobre isso. Nós vamos conversar hoje, preste atenção, eu vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu queria que você registrasse no teu coração. Isso aqui é o âmago, isso aqui é a origem que nós vamos conversar. Isso tem que estar muito claro no teu coração e no meu. Se eu mantiver a clareza no meu coração a respeito disso que nós vamos conversar, o diabo está perdido. Perdido. 1 João 4, 7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de quem? De Deus. E todo aquele que ama, não está falando daquele que só diz que ama. Todo aquele que ama é nascido de Deus e o quê? Isso aí é baita de grande. Verso número 8 diz assim, quem não ama, o quê? Essa carta foi escrita para o pessoal do mundo? Não, essa carta foi escrita para a igreja. Quem não ama, não? Pois Deus é? É lindo isso, pastor, é mais do que lindo. Então agora, deixa eu te falar algumas coisas que são importantes em relação ao que a gente está conversando. A maior parte das pessoas, prestem atenção, fazem apenas a conexão de amor como um sentimento e perdem aquilo que verdadeiramente expressa o amor de Deus. O que expressa o amor de Deus? Seu caráter imutável. Vai ouvindo. Ele é aquilo que ele disse que ele é. Que alguém diga aleluia. O caráter de Deus é a sua manifestação prática, gente, para com a nossa vida. Ele não faz isso de maneira sentimental, a gente tem que separar isso, porque é muito doido. Ele faz isso porque ele é. Eu repeti para o lado de casa, o pessoal está mais animado. Ele faz isso porque ele é. Ele não pode deixar de ser quem ele é, entendeu, Alexandre? Vai dar nó no neurônio, hein? Não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com aquilo que o homem acha que é o amor. Hoje eu estou amando, hoje eu não estou, hoje eu estou mais ou menos. Hoje eu não quero, hoje eu quero. Ih, o que é isso? Nós estamos falando dele, nós estamos falando do que ele é. O caráter dele, quem ele é. Guarda isso, por favor. Pastor, mas o que o amor de Deus tem a ver com a fé? A nossa jornada de fé sobre a face da terra, porque o justo viverá por acreditar em Deus de maneira contínua. Vou mandar 2 frases que você não pode esquecer. Você pode até tirar uma foto, porque ela é importante. Primeira delas, se eu não entendo quanto Deus me ama, é difícil crer que Ele quer me abençoar com as suas promessas. Essa é a primeira. Então, se eu não entendo no meu espírito, eu não tenho clareza no meu espírito quanto Deus me ama, é difícil acreditar que Ele quer me abençoar com as suas promessas. Você vai entender por que eu estou falando tudo isso. A outra é crer em Deus
E manter a crença em Deus está mais ligada à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa, Júnior. Qualquer outra coisa. Essa é a nossa plataforma. Até o final. Não é a minha, é deles não, porque a gente tem uma chamada dentro do corpo, mas é a sua também, para cada um de nós. Eu vou repetir isso aí. Crer está mais ligado à revelação do quanto Deus nos ama do que qualquer outra coisa. O amor de Deus é um amor que a gente coloca nessa palavra, né? É incondicional. Deus nos ama porque Ele não pode negar a si mesmo. Uau! Não tem como Ele ser aquilo que Ele não é. É a sua natureza. Eu quero compor algo no teu espírito. Você tem que guardar isso, gente. Se alguém me pergunta, pastor Hélio, vai falar sobre fé. Aí tá, lá vem o pastor Hélio falar sobre fé. Aí me chamou, vamos fazer um congresso de fé. Agora no Rio Grande do Sul, o pastor João já me chamou. Vamos fazer aqui um congresso de fé. Beleza, isso aí é a base. É óbvio que nessa minha relação com Deus e a sua tem muitos ângulos. Mas é muito legal olhar primeiro a condição de onde eu estou, em quem eu estou estabelecido. O quem me estabeleceu. Qual o propósito do estabelecimento? Que sou eu, que é você. Porque isso aí é a maior firmeza que existe. O inferno não pode derrubar. Ele pode tentar te confundir que Deus não te ama. É o que ele mais faz. Para que eu e você tenhamos uma interpretação, alguma coisa na nossa cabeça, que venha duvidar do amor de Deus sobre a nossa vida. Mas do ponto de vista do céu, é fato estabelecido. Lembra da cruz, é a prova de que o amor dele é imutável. Vocês estão entendendo? O amor de Deus não depende em nada, viu, Júnior e Natália? Não depende em nada da minha relação para com Ele. Vou mexer, hein? Não depende em nada. Não depende da minha conduta, não depende do meu desempenho, até do meu caráter, das minhas ações, dos meus erros, das minhas faltas e até dos meus acertos. Eu vou repetir, o amor de Deus não depende em nada da minha relação com Ele, com a minha performance, ou deixar de performar. É uma questão de natureza. Vou dar uns exemplos ridículos. Ninguém compra um gato esperando que ele venha latir. É verdade, pastor. Porque o gato, eu nunca vi um gato latir. Se ele latir, ele está endemoniado. O gato mia, o cachorro late. Imutável, porque é a natureza. Eu venho meditando sobre isso, gente, e isso eu quero falar para você e compartilho para você, Júlio e Natália, que tem sido para mim a maior base para que eu possa ficar sustentado e seguir adiante no meio de desafios e cumprir o propósito que eu preciso cumprir, só isso. Impressionante, não tem nada a ver comigo, deixa eu ver quantas flexões eu faço, beleza? Estou até melhorando, estou bem melhor, fisicamente do que muitos anos atrás, mas não tem nada a ver comigo, não é minha capacidade, não são os anos de ministério, ajuda, beleza? Ajuda. A gente vai aprendendo muita coisa e tal, mas essa continua sendo a base. A base de que Ele te chamou. Fala para o teu irmão, Ele te chamou para você dar fruto e o teu fruto frutificar. Não muda. Não muda. O inferno pode tentar interferir, mas não muda. Os propósitos de Deus são eternos, estabelecidos e se cumprirão. Assim como toda profecia se cumpriu e as que estão para ser cumpridas a respeito da vinda de Jesus, cada uma delas serão cumpridas. Nós temos um Deus sentado num trono inabalável. E quem manda é Ele. Entende isso? Não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que impedirá ou parará o amor de Deus ou Deus de continuar me amando.
Vou repetir, não há nada que eu possa fazer ou deixar de fazer que impedirá Deus de continuar me amando. E o pastor Hélio, e se eu abandonar Jesus? Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele continua te amando. E não deixou de ter um propósito para ele. Uau! Então vamos embora. Gálatas capítulo 5, verso 6. Quero te mostrar uma outra parte, de um outro lado, para entender essa passagem. E diz lá, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Paulo falou, mas sim a fé que atua, a fé que se expressa ou trabalha pelo amor. Eu quero te falar que aqui está declarado que a fé atua, opera pelo amor. Em outras palavras, a fé, ela nasce espontaneamente quando o amor de Deus é revelado no nosso coração. E eu quero te dizer, o que mais acontece na igreja é isso, são as pessoas lutando para terem fé, se esforçando para gerarem fé. É algo espontâneo. Vem de dentro. Quem está entendendo o que eu estou falando? Essa é a questão, ele me ama. Pastor, eu sei disso, mas vem cá, você está crescendo na revelação do quanto ele te ama, porque aqui está um segredo dessa base ficar cada vez mais sólida. É isso. Eu sei. Todos nós aqui temos uma medida do eu sei. Mas eu quero te falar que a revelação pode crescer muito. E ela vai crescer à medida que a gente vai para perto dele e deixa o Espírito Santo ir nos falando a respeito do próprio Deus. O pastor Timóteo falou muito bem que o que Deus mais ama é que nós o conheçamos. Disso você pode se gloriar em o conhecer, porque ele sabe que é a única substância, vamos colocar assim, que te mantém firme sobre a face da terra. É a única relação de entendimento que me mantém firme sobre a face da terra para cumprir chamado, para cumprir propósito. Em Romanos capítulo 10, veja aí, no verso 16, no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Eu estou lendo na versão, a nova versão internacional. Pois Isaías diz, aí eu coloquei entre aspas, ele está citando Isaías capítulo 53. É o primeiro verso desse capítulo de 12 versos, está escrito, quem creu na nossa pregação, na nossa mensagem. E aí o próximo verso nós conhecemos, eu botei numa maneira amplificada, consequentemente, quem creu, consequentemente a fé vem, não há esforço, não tem luta, por se ouvir a mensagem e dar crédito a ela. Mas eu ouço a mensagem, a outra parte é importante, eu preciso dar crédito ao que eu ouço, senão não funciona. É legal porque Isaías 53 começa dizendo, quem creu na nossa mensagem, o capítulo da redenção, depois diz assim, a quem foi revelado o braço do Senhor. Você viu a ordem? Primeiro crença, depois revelação. Não tem revelação sem crença. E crença é algo do coração. Você entende? Olha que coisa tremenda, gente. Consequentemente, a fé, não há esforço nem luta, por se ouvir a mensagem, ela vem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, a mensagem da obra redentora do Senhor. Aleluia! Por que você está aqui? Por causa da mensagem redentora. Eu também. E aí nós vamos caminhar com Deus, onde Ele vai se revelar a cada um de nós, nos seus propósitos, chamadas. Eu já falei isso na minha vida, a minha experiência com 22 anos, 21 para 22, eu entrego minha vida para Jesus, mas a minha intensidade de andar com Ele, buscar, era tão intensa que com 24 anos, eu estava terminando a faculdade,
de medicina, eu já sabia por que eu existia e o que ia acontecer comigo o resto da minha vida. Brincadeira, hein? Isso tem uns 10 anos atrás, alguma coisa assim. Eita glória! Ah, pastor, mas é assim, é? Ele revela, é? Ele te dá esse entendimento. Porque, gente, essa revelação de propósito e chamada é a tua segurança. Eu, quando ministro para as lideranças, eu vou para o Sul, eu vou liderar lá, nós vamos fazer reuniões lá, e é muito legal, eu vou falar, cara, a primeira coisa que você tem que entender sobre liderança, não foi seu tio que te chamou, não foi seu avô que é pastor e olhou para o neto, esse vai dar um pastor bonito, olha aí, maravilha e tal. Não foi ninguém. Se você não tiver certeza que o céu te chamou, não entre nisso. Ah, mas eu quero, pastor Hélio, eu acho bonito esse negócio de ser pastor. Melhor nem começar. Aí, se é só desejo, não vai dar certo. Não é desejo, é chamada. Escuta, Jeremias, olha, antes eu te conheci lá em cima. Você não sabia, mas eu te conheci. Aí eu mandei você nascer, tá? Aí você nasceu e eu te consagrei e te separei para ser profeta das nações. Essa é a segurança de uma chamada. É óbvio que tem outras coisas que nós temos que aprender também, mas essa é a base de nós completarmos. Paulo falou, eu fui chamado, beleza, combati o bom combate, guardei a fé, é isso aí, mas tem uma base. Essa é a base que te empurra, porque nos dias difíceis, nos dias complicados, você tem que lembrar quem te chamou. Não foi seu tio, não foi seu amigo pastor, não foi seu primo. Quem me chamou foi o céu. Agora, inferno, você está liquidado. Quem me chamou foi o céu. Sai da minha frente. Vai ficar estreito para você. Não sou eu que vou fazer o combate, você está resistindo à ordem do céu. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Eu vou quebrar as portas de bronze. Eu vou despedaçar as trancas de ferro. Eu vou te dar os tesouros escondidos, que é para você, porque foi chamado. Acabou, gente. A ordem do céu como chamada está determinada para cada um de nós. Tem uma chamada para ser pai, para ser mãe, para ser um bom trabalhador, porque tudo envolve outras pessoas. Como Jesus falou, te chamei, cara, você vai frutificar e o teu fruto permaneça. O que é frutificar? É você tocar na vida de outras pessoas. Eu te chamei para você ser bênção, Elinho, para outros. Não é uma visão para mim, é uma visão para outros. Em cada área da minha vida, sempre é o outro. Como pai, como marido, o que mais? Como pastor, ministério. Está pegando o Júnior, Natália? Isso. A mensagem da obra da cruz, libertadora de Jesus, nada mais é do que a mensagem do amor de Deus aos homens. Essa frase aí é forte, ó. É forte, hein? Não crer, na verdade, é duvidar do amor de Deus por nós. E é isso mesmo. Uma outra, o entendimento. Eu sempre quando falo de entendimento, não tem intelecto nisso não, tá? É revelação. É revelação dele em nós. O entendimento sobre o amor de Deus é vital para a nossa fé. O perigo é nós termos uma crença formada errada a respeito de Deus, e isso pode acontecer, e muitas vezes caminhamos em ambientes onde vai formar uma crença errada de como Ele age, do seu propósito, e isso acaba nos prendendo e limita a nossa jornada. E pode enquadrar a gente dentro de uma célula, aprisionados pela maneira humana de pensar sobre Deus. Uau!
Estou fora, hein? Não, mas eu venho dessa tradição. É melhor você vir da palavra. Nós nascemos da água e do Espírito. É melhor a gente analisar as tradições que nós temos. Dá uma olhadinha. Isso não está botando uma célula, aprisionando, com a maneira do homem pensar. Gálatas capítulo 2 é uma passagem que a gente sabe que o apóstolo Paulo corrige o apóstolo Pedro. E o que eu gostei é a parte que está ali mais vivo, né? Vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Então, uma das coisas que podem comprometer a nossa jornada e a nossa fé, Júnior, não é em si nós errarmos. Não é em si, muitas vezes, pensar errado. É continuar nesse caminho. Daí eu e você temos o Espírito Santo em nós. Que se nós mantivermos ele em alta, alguma coisa vai arranhar aqui dentro. Eu estou percebendo que tem alguma coisa me arranhando aqui, sei lá, eu estou pensando um negócio para cá, seja lá o que eu penso. E principalmente sobre Deus, se vai arranhar, consulta o Espírito Santo, Ele está falando contigo. Porque Ele sempre vai colocar eu e você no lugar do trilho certo para nós caminharmos. E é Ele quem testemunha a verdade que é a palavra, não é a doutrina da igreja. O Espírito Santo, Ele não testemunha a doutrina da igreja. Ele testemunha o Evangelho, a palavra libertadora, quem Deus é. Que alguém diga aleluia. Uau, isso é bom, hein? Toda mensagem, vou mandar mesmo, toda mensagem que condena, está te acusando, coloca a pessoa, como eu coloquei, abaixo de zero, trazendo peso, fardo, medo, não vem de Deus. Deus não trabalha dessa maneira, Ele não é assim. Vocês estão entendendo? O ambiente que a gente já vive, da atmosfera satânica, porque essa malignidade ainda está sendo permitida, mas essa palhaçada vai acabar. Jesus está voltando. Aleluia. Então, eu tenho que me preparar para esse combate. Um combate de sentimentos de condenação, né, de acusação, de que eu estou lá embaixo, de desvalor. Parece que a gente todo dia tem que lidar com isso. Show e tal. Tem que fazer esse combate, gente. Porque em tudo isso que vem como condenação, acusação e uma porção de coisa, incapacidade. Pastor Hélio, quem sou eu? Tu é filho do Deus Altíssimo, rapaz. Eu entendi o que você está querendo dizer. Você se sente incapaz, mas se Ele te escolheu e mandou ir, Ele vai te capacitar. Tem que ter só essa ousadia de fé, de dar um passo que não é na sua capacitação, mas é na capacitação que Ele te dará. Aleluia! Eu estou animado. Vou terminar animado a minha jornada também. Um velhinho doido aí. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Então cuidado com as interpretações de momento, de sentimento que você vai tendo. Estou falando para cada pastor aqui. E para nós e para vocês, de vários propósitos, que você é o propósito dele, lida com isso de maneira própria. Alto lá. Ele te ama demais para te quebrar, porque essa não é a proposta do céu, mas o inferno quer me quebrar. Ele quer dizer isso, ele quer dizer aquilo outro, ele vai puxar o file lá atrás de alguma coisa que eu fiz no passado e de coisas que eu não deveria, e papapá. Fala, claro que Deus não vai te abençoar, você não pode. Quem que você acha? Você é ungido? Todos nós aqui somos ungidos. Quem tem o Espírito Santo aí? Vai ler lá 1 João, o Espírito Santo está dentro de você e de mim. Nós estamos ungidos para um propósito. Vocês estão entendendo isso, gente? Essa é a mensagem. A gente poder fazer esse bom combate. É óbvio, eles estão começando, são novos. Júnior, já fez 24? Eu com 24 anos, 25, a Deise sabe disso. Eu namorava ela, já estava pronto. Deise, estou pronto. Bora, Deise, bora. E aí o Espírito Santo, calma, meu filho. Ô palavrinha que eu aprendi a vida inteira. Tem aprendido. Calma. É normal, é natural isso. Ter disposição é normal. É uma coisa da juventude, uma coisa legal.
Eu hoje sou muito mais disposto do que, 20 anos atrás. Por vários aspectos na minha jornada de vida. Até interior, a gente acha que a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando para baixo. Isso é a operação das trevas. Você vai envelhecendo, você vai ficando melhor. Eu sou mais preparado fisicamente hoje do que há 20 anos atrás. E não era físico, eu não estou nem aí para ele, porque ele também se ajusta ao padrão do teu crescimento de dentro. Tem que dar na cara do inferno, cara. Tu está aí na meia-idade achando que já está passado, rapaz. Não olha para o lado, não é o momento de olhar para o lado. Tu não está passado. Alma aí. Tudo tem um propósito. Se de repente ele está te botando lá para ser cozinhado mais tempo, é que talvez o seu propósito seja maior. Tem que cozinhar bem. Tem que dissolver bem. Não olha para o lado, porque cada um tem uma chamada e tem a sua jornada. Esse é o problema da comparação. Você não pode comparar. Eu ouvi dizer que pastor fulano de tal, eu ouvi dizer isso, aquilo outro. Esquece, você e a Natália seguem a carreira e o que o Espírito Santo está te falando. Diga aleluia! Uma coisa simples, gente, mas, cara, a Natália não é o pastor Rodrigo, obviamente, né? Não é a Deise, Júnior não é, a Djanira, obviamente. Isso é legal. Ah, mas pastor, a gente trabalha junto, legal, a gente trabalha junto, mas não se compare. Por favor, não faça isso. Bota o teu coração tranquilinho para fazer o que você precisa fazer, está ali dentro, o Espírito Santo fala contigo, Ele ama você, Ele te chamou. E olha, ainda tem isso, vocês são únicos, não tem um outro Júnior, não tem uma outra Natália. Olha como ele está bonito de tênis, olha lá. Não é legal Deus se expressar pela personalidade de quem você é? Uau! Obviamente aqui não significa que Deus ele não esteja sempre nos corrigindo, admoestando, disciplinando, como diz a Bíblia, que é importante, a gente vai aprendendo. O que ouvimos de Deus ou sobre Deus na igreja pode arrasar ou levantar a nossa fé. Daí a responsabilidade nossa. Nós temos que ser firme quando tem que ser firme, porque a mensagem de Deus é inegociável. Não é não? Então beleza, mas as pessoas perceberão o quanto você vai levar a mensagem inegociável com respeito, com amor e carinho por eles. Todo mundo percebe quando é corrigido e sabe que a pessoa está corrigindo para o bem dela. É diferente de ser esbofeteado, de cair na condenação e quebrar o sujeito. Bate papai, bate papai. Presta atenção que você tem o Espírito Santo. Se você e eu estivermos fazendo besteira, Ele já está falando há muito tempo. Há muito tempo. Isso você não tem a dúvida. É isso aí. Como nós não estamos atrás de seguidores, e todos nós aqui seguimos a Jesus, o Rei da Glória, então, tem muita gente que não vai gostar da mensagem. Jesus só foi falar, olha, acabou o churrasco, pastor Luiz não vai fazer mais churrasco para vocês, porque acabou a carne, não trouxeram isso, aquilo outro. Eu entendi, vocês estão vindo por causa do churrasco. Galera, dura esse discurso, hein? E está escrito lá, já muitos discípulos já não andavam com ele. Claro, os discípulos do churrasco. Então, tem muita gente que vai se apresentar amigo para você, porque é bom, está ganhando alguma coisa, está ali, vê se eu ganho aqui com o Júnior e com a Natália, porque eles são bonitos, são bacanas, né? São, uau, mas isso tudo se dissolve com o tempo. Você vai perceber se tem o teu coração, como eu falei contigo, ou não tem. Leva tempo.
sozinho é que vocês não estão. Então, muitos líderes da igreja, por ignorância, eu creio, passam essa figura, a imagem de Deus, como esse carrasco, né? Como esse exterminador de pessoas. É isso que acaba acontecendo. Mas essa não é a visão de Deus. Agora você vê como é que Deus ele é tremendo, a sua própria palavra já anuncia. Veja, as pessoas elas vão acabar servindo a Deus por medo de irem para o inferno. É isso aí, sendo Ele Deus amor? Será que é só isso que eu tenho de entendimento? De que se eu não fizer, estou liquidado. Veja, João capítulo 3, verso 17. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse. Quem crê não é condenado, mas quem não crê não será condenado, já está condenado. Meu Deus, por não crer no nome do Filho. 19, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram... Ouça isso, sem a confiança no nosso coração de que Deus nos ama e quer nos abençoar, não há espaço para a verdadeira fé ser gerada e operar plenamente. Porque eu vou estar sempre numa desconfiança de estar desagradando a Deus. E aquele sentimento fica ali porque o inferno perturba. É claro que você não agrada, rapaz, olha aí, você não está vendo esse sentimento? Ele é verdadeiro, você não agrada a Deus. Alto lá, espera aí. Tem que ir quebrando, hein? Então eu quero te falar, o fundamento da fé é o entendimento. É a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus por nós. Então agora nós vamos pular para o 9. Olha o 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Não é? Agora olha o verso 10, que coisa linda. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, uau, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pastor Hélio, dá para marcar um golzinho aí? Não, é goleada do céu na tua vida e na minha. Eu tentei aqui uma jogada para ver se eu faço um gol, não dá. É goleada do céu na nossa vida. Aí o que a gente faz diante de um negócio desse se a gente não se prostra e adora e agradece a Deus? Fala para mim, eu só quero que você me fale. Quem nós somos? Não é melhor a gente perguntar quem está em nós? Isso tudo que a gente faz é Ele. O que tem de nós? Nada, nada, nada. Uau! Em tudo que está no universo, quando você vê Ele. Por que nós seríamos diferentes? Ele tem que estar nas minhas costas. Porque eu estou me apresentando. Sou pastor Elinho. Estou quase finalizando. Anote isso aí, são 3 estratégias básicas do inferno que a gente precisa guardar. Primeira delas, o diabo tenta nos convencer de qualquer maneira que não somos bons o suficiente para que Deus nos ame. E não tem nada a ver com a nossa performance. Então dessa maneira também eu vou viver do jeito que eu quero. Já pulou para a vala. Ele está em nós para nos aperfeiçoar e sermos pessoas melhores, mais parecidas com Ele. Mas jamais permita que o inferno tente te convencer dessa maneira. Porque realmente ninguém é bom o suficiente. Só um é perfeito. Não vou dizer nem que ele é bom. Ele é perfeito. O perfeito que desceu do céu para dar a sua vida por mim e por você. Tira de campo.
Nós vamos caminhar com ele porque a gente está saindo de campo. Segundo, o diabo sempre irá apontar para a nossa condição de incapazes, desviando-nos da atenção do nosso substituto perfeito, Jesus. Seu diabo, eu sou incapaz mesmo. Seu diabo, eu não estou ainda perfeito, eu estou sendo aperfeiçoado. Seu diabo, eu ainda erro, mas Jesus é meu substituto, tá bom? Ele é o Senhor, o Rei da Glória. E me aperfeiçoa, e não espera de mim que eu seja perfeito. E terceiro, o diabo tenta nos desqualificar o tempo todo. O tempo todo. Nós estamos vivendo essa época onde o ser humano está sendo agredido, bombardeado, de pensamentos da pior condição possível a respeito de si mesmo, um arraso ao ponto das pessoas quererem tirar a sua própria vida. Ele tenta nos desqualificar o tempo todo, mas Jesus se tornou a nossa qualificação. Pronto. Como é que o Pai me vê? Via Jesus. É o substituto perfeito. Então, sentimentos de indignidade, de culpa, de desmerecimento, de falha, de incapacidade e outros são vozes do inferno para nos convencer que nós não podemos receber de Deus. Aí todo mundo ficou calado. Não, eu penso que eu vou receber de Deus. Estou quase lá, 99. Eu vou acertar. Erra. Ih, perdi. Não tem como. Qual o entendimento que eu tenho? A revelação do quanto Deus me ama e quer me abençoar. Lembra quando eu comecei a falar tudo isso? O quanto Deus te ama e quer te abençoar, empenhou promessas contigo, com a tua vida. O quanto? Não está falando de qualificação, não está falando de nada da minha parte que eu levante para cá. Então, Elinho, agora, olha aí, hein? Agora, rapaz, já ia largar, mas senti que você pisou na bola. Estamos perdidos, hein, gente? Que os perfeitos digam aleluia. Jamais. Mas também isso não pode ser vala para eu não ser aperfeiçoado, né? Que eu creio que quando eu e você caminhamos com Deus, nós vamos sendo transformados. Eu falei da exposição ao sol aqui no domingo. Cara, ele vai te queimar, você vai mudar. Se expõe a ele que você será transformado. Então nós estamos no caminho. Vocês estão entendendo? São vozes do inferno para nos convencer que não podemos receber de Deus. Olha ali, recebemos de Deus por causa de Jesus a nossa justiça. Que alguém diga um glória a Deus aí. Gálatas 4:7, Elinho, você era escravo, não é mais, sua natureza mudou. Você é filho de Deus, se você sente ou não, Elinho, a tua natureza mudou. Você tem o testemunho no coração? Tenho. Então eu sou filho de Deus. Você pode sentir o que for. Sentir dor de barriga, sentir isso, sentir aquilo, aquilo outro. Mas não vai mudar quem você é, porque é a tua natureza. E não vai mudar quem Deus é. E a minha relação com Ele. Fala aí para mim. Então o inferno perdeu. Porque no dia que está difícil para mim de sentimento, nada mudou no mundo do Espírito. Eu continuo sendo filho do Deus Altíssimo. E Ele continua sendo meu Pai Celestial. Eu continuo sendo filho preferido dEle. E Ele continua sendo o meu paizão. Bum! Na cara do inferno. Não pense que isso que eu estou conversando, para todos nós seguirmos a nossa jornada de fé e a nossa chamada, seja ela qual for, o propósito, nós não precisamos disso em alta. O diabo fará de tudo para matar a nossa confiança no caráter de Deus. Principalmente quando a gente falha. Tentando nos convencer que Deus não nos ama o suficiente para nos perdoar e continuar nos abençoando. Deus não falha quando nós falhamos. 2 Timóteo 2,13. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, muitas vezes a igreja abraça a condenação do inferno quando erra.
Achando que vem de Deus, ó. Achando que vem de Deus. Essa é o recado do inferno. Abraçados pela condenação, a fé no amor de Deus incondicional é neutralizada. E a gente pede a nossa força de sermos ousados e darmos os passos para a continuidade da nossa chamada. Sabia? Estou te falando, é assim que funciona. Então ele tem que trabalhar nessa área. Ele não pode trabalhar numa natureza realizada, numa obra feita. Eu e você somos filhos dele para a eternidade. Se a gente não sair do caminho, nós somos para a eternidade. É coisa feita, é obra feita. Então ele tem que interferir. Aí eu vou perdendo o meu pique. Eu vou perdendo o meu rumo, tipo assim, propósito e tal. Mas essa semana não foi legal, lá em casa, o cachorro. As coisas que estão ao nosso redor tendem a tirar de mim, de você, a visão correta da minha relação com Deus e a dele comigo. Quem está entendendo isso aí? Maravilha. Você sabe que esse negócio pode ser tão grave que a pessoa não consegue receber o perdão de Deus e elas mesmas não se perdoam. Se o diabo nos convence que não somos bons o suficiente, porque a gente erra demais, para que Deus possa nos amar, então, nós vamos crer errado de que Deus não nos ama o suficiente para receber o quê? Liberdade, saúde, uma vida que cresce, progride, prospera. Porque essa é a vontade de Deus para mim e para você. É só ler a Bíblia. Eu vou terminar lendo Romanos. Pode vir para cá, Natan. Romanos 8. E eu estava lendo com esse foco dessa mensagem, essa passagem, nós conhecemos, mas olha que coisa tremenda saindo da boca do apóstolo Paulo. Gente, Romanos 8:30. Ele está falando a respeito da predestinação, que não pode ser uma predestinação singular, isso é um erro. A predestinação verdadeira, ela é plural, porque está falando da igreja. A igreja é predestinada. Quem estiver na igreja, no corpo, o corpo é predestinado. Então vamos lá. E aos que predestinou, também chamou. Todos nós aqui somos chamados. Foi Ele que nos chamou. Também Ele fez o quê? Ele me chamou, Ele tem que me justificar, porque eu não poderia justificar a minha vida. Eu mesmo não poderia morrer por mim mesmo para ser salvo, liberto, transformado. Aos que, meu Deus, aos que justificou também o quê? Vai botando você pequenininho, já de joelho é melhor. Tem coisas que vão crescendo no nosso coração de revelações tão simples, gente, que não tem como você não ir para o joelho. Tem várias pessoas que têm experiência de ir ao céu. Quando Jesus chega perto delas, não tem como não ir para o chão. Vou repetir, não tem como ir para o chão. Não tem como. Vai para o chão. Você entende? Então, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus... Aí, Júnior, Natália. Não é o pastor Hélio, não. Eu sou teu irmão mais velho. Não, do meio, né? Mais velho é o pastor Teixeira. Eu sou do meio. A Deise falou que eu sou pai, tá vendo? Se Deus é por vocês, olha o que está escrito. Quem será contra vocês? Ele chamou, Ele determinou. É o paizão nas minhas costas também, cara. Cheguei até aqui porque Ele está nas minhas costas. Já podia ter ficado no meio do caminho. Mas eu sei que eu cheguei por causa dele. Eu sei, sempre vou reconhecer. E isso é um dos motivos da minha maior alegria e gratidão todos os dias. É reconhecer
que Ele está sempre por trás de mim. Sempre. Porque só assim que a gente avança. O próximo verso, 32. Quem intentará acusação contra quem? A segunda parte, só vai descendo. É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu. Uau! Ou melhor, quem ressuscitou. O qual está à direita de Deus, ainda faz o que por mim e por você? Aí, dá para duvidar do amor de Deus? Dúvida desse mundo. As circunstâncias também são desse mundo. Do mundo lá de cima, espiritual é só certeza inabalável, é rocha. O que ele é, o que ele faz, é imutável. E é nessa força que você segue adiante. Eu e você. Muito bom ter amigos. Nós cultivamos aqui uma amizade entre os pastores muito grande. A igreja percebe isso, a igreja sabe disso. Porque esse é o meu coração e da Deise. Para mim são filhos. Isso é bom, é importante, família, um valoriza o outro e tal. Se isso não estiver mais do meu lado, o que estará sempre com vocês? Ele jamais nos abandonará. Uau! Não é proposta minha, a proposta é dele. Ele nunca me deixou na pista. Pessoas, como eu falei com o Júnior hoje, cara, a probabilidade de você se decepcionar com pessoas ao teu redor é altíssima. Saiba lidar de maneira própria com isso. Porque jamais você se decepcionará com o Pai Celestial, Espírito Santo. Então, saiba lidar, para ter um coração próprio e continuar. Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo com a Natália, Deus é comigo. Bota o teu nome aí, ó. Deus é comigo. Viu, Cláudio? Deus é contigo. Deus é contigo, Marco. Deus é contigo. Deus é contigo, viu? Ale, Deus é contigo. A minha segurança é só essa. E aí? É a única? E eu não preciso de mais nada. É bom ter amigos. É bom ter pessoas que confessam aquilo que eu confesso, creem, caminham verdadeiramente de coração. Muito bom, porque isso reforça, obviamente, por isso nós somos família, em relacionamento, em valorização uns dos outros. Mas se nada disso existisse, Deus está comigo. E Ele vai me levar até o final. Amém? Fique de pé então, vamos fazer uma oração. Bota aí para mim. Pode tirar. Não. Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer nessa noite. Porque nós estamos em Tua presença, Pai. Isso aqui é maravilhoso. E nós entendemos que o momento chega. Que o tempo é chegado. Na vida de Jesus está escrito: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. E aquele bebê chegou, que coisa linda. Porque era o tempo. Hoje nós temos um casal aqui, Pai, é o tempo deles. E cada um de nós aqui tem chamadas, tem propósitos, tem situações. E como foi profetizado, eu creio, a Dani falou sobre um tempo novo, Isaías 43. Eis que faço coisas novas, vocês não estão percebendo aí? De Deus colocar rios em desertos, estradas onde não existem, um novo tempo sobre a tua vida, um tempo novo sobre a Academia da Fé, sobre a vida de vocês, de famílias, situações. Porque é assim, Deus trabalha com o tempo.
E eu creio, esse mês é um mês muito especial. Aleluia, Pai. Queremos te louvar. Ponha essa mensagem, Espírito Santo, eu te peço, a revelação da força da tua verdade no coração de cada um dos meus irmãos. Que o teu amor é inabalável, a tua paixão por nós, como propósito, Senhor, é inabalável. Tu nos chamaste, Pai, e vai nos capacitando à medida que nós vamos caminhando. Nós vamos te respondendo, confiando em Ti, não na nossa capacitação. Louvamos o Teu nome por isso, Espírito Santo. E te agradecemos por esse amigo, companheiro, por esse Deus que habita em nós, e sermos santuários vivos da Tua presença, numa relação eterna, de paixão, de amizade, de companheirismo, de respeito, de valorização. Espírito Santo, muito obrigado. Não estamos sozinhos, nunca estaremos. Aleluia. Eu te peço que o teu amor possa guardar a cada coração que veio para essa casa nessa noite, e aqueles que nos assistem pela internet, eles possam abraçar o teu cuidado, um Deus inabalável, que cuida, que protege, que sustenta e que nos leva até o final do propósito que Ele tem para com as nossas vidas. A igreja diga glória a Deus. Amém.